Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero convidar você, mesmo sentado, a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 19. Filipenses 4, 19. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede essa noite falar, Pai, acerca da tua palavra com os meus irmãos. Agora eu quero te pedir, abre o coração, Pai, dos meus irmãos e também o meu coração para ouvir a tua voz. E, Senhor, fala de maneira grande essa noite. É o que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, talvez se eu perguntar para você essa noite, se você já passou por dias de dificuldades, de provações, de problemas, você diga para mim que sim. Se eu perguntar para você se você já passou por dias de ansiedade, de temor, de preocupação, com toda certeza você vai olhar para mim e vai dizer que sim, que você já passou por situações como essa. Infelizmente, nós temos vivido dias assim, dias em que a ansiedade ela tem tomado conta do nosso coração. Muitas vezes as preocupações, os medos, inclusive da falta de alguma coisa, batem à nossa porta e nos preocupam, sim. E quando eu paro para observar o que Paulo, muito obrigado meu pastor, fala à igreja ali de Filipos, no capítulo 4, no versículo de número 19, sobre um Deus que, segundo as suas riquezas, Ele supre as minhas necessidades em glória, o meu coração ele se enche de esperança, e o meu coração ele se enche de alegria. E é justamente eu quero falar com você sobre isso essa noite. Eu quero conversar com você sobre essa questão que muitas vezes toma conta do nosso coração e nos traz preocupação, que é justamente o suprimento de todas as nossas necessidades. Quando a gente para observar o contexto em que está inserido a carta aos Filipenses, nós vamos chegar à conclusão, juntamente com estudiosos, teólogos, de que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo entre 60 e 62 depois de Cristo. E ela foi escrita justamente quando Paulo estava preso em Roma. E Paulo ele manda essa carta à igreja ali em Filipos para tratar sobre situações da fé, para tratar sobre situações que a igreja precisava, mas também para demonstrar a sua gratidão por tudo que aquela igreja tinha feito por ele. Ora, a igreja ali dos Filipenses tinha justamente dado auxílio material para o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária e também no momento ali do seu encarceramento em Roma. Então nós observamos um apóstolo que traz dentro do seu peito uma gratidão extrema àqueles irmãos que o ajudaram a desempenhar a obra que Deus tinha entregue em suas mãos e também o tinham ajudado em um momento de dificuldade quando ele estava preso. Só que antes de falar sobre o versículo de número 19, eu quero tratar com você sobre alguns apontamentos muito importantes no capítulo de número 4. Sim,
A carta aos Filipenses, ela trata muito sobre a gratidão do apóstolo em relação ao auxílio que aquela igreja tinha dado a ele. Mas no capítulo 4, nós temos verdades preciosas que precisam ser ditas neste momento. Quando eu chego no versículo de número 6, e eu peço para você agora olhar aí na sua Bíblia o versículo de número 6 do capítulo de número 4, eu vou perceber que o apóstolo Paulo, ele diz à igreja ali de Filipos: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, Paulo sabia que o homem, muitas vezes, ele sente medo. O homem, muitas vezes, ele sente receio. O homem, muitas vezes, ele sente ansiedade. Mas ele nos instrui a não vivermos inquietos com coisa nenhuma. A não estarmos inquietos com nada. Na verdade, Paulo, ele é claro, ele diz: olha, entreguem as vossas petições ao Senhor, em orações e súplicas. Entreguem as vossas petições ao Senhor em orações e súplicas. Só que não para por aí. Quando nós analisamos o versículo de número 7, nós percebemos também o seguinte: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele me traz uma demonstração de que no dia em que a inquietude bater a porta do meu coração, eu tenho um Deus que em suas mãos tem uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz é capaz de guardar a minha mente, é capaz de guardar o meu coração. Ela é capaz de guardar a minha mente e o meu coração. Então, quando eu passo por dias de dificuldade e por lutas, eu tenho a certeza de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela é apta a guardar o meu coração das preocupações, a guardar a minha mente da ansiedade, a guardar a minha vida dos perigos que muitas vezes permeiam a nossa existência. Permeiam a nossa existência. Só que não para por aí. Já no versículo de número 11 e no versículo de número 12, o apóstolo, ele nos demonstra outra coisa muito interessante. Ele fala: olha, eu não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, como ter abundância ou padecer necessidade. Ou seja, Paulo, ele traz a demonstração precisa de que o crente, independentemente da situação que está ali na sua vida, ele tem que ter uma coisa chamada contentamento. Ou seja, olha, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é passar abundância, eu também sei o que é ter a misericórdia de Deus alcançando a minha vida. Eu sei. E eu estou contente por isso, porque eu sei que em todas as coisas Ele está comigo. Ele chega a dizer no versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu sei viver contente naquele que me fortalece, porque eu sei que Ele está comigo. Ele está comigo. E a maior demonstração de que o contentamento de Paulo, em todas as situações que ele passava, agradava a Deus, é justamente o versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio eu estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus.
Ou seja, o apóstolo, no versículo 18, ele demonstra que no momento em que ele encontrava abundância na sua vida, porque Deus tinha usado essa igreja, a quem ele endereça essa carta, para abençoá-lo em seu ministério. Então, naquele momento, ele tinha abundância, em decorrência da deliberalidade do coração da igreja de Filipos. E aí, nós chegamos no versículo de número 19, que é justamente o versículo que essa noite nós vamos tratar, onde Paulo, ele entrega exatamente aquilo que ele tinha para dar à igreja, que era uma bênção. Paulo abençoa a igreja que o abençoou, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por intermédio de Cristo Jesus. E aqui eu começo a palavra, depois de fazer todo esse apanhado com você, para você entender o que eu quero falar com você essa noite. Quando a gente olha para o versículo de número 19, a gente chega a uma conclusão simples. Qualquer pessoa que lê o versículo 19 chega a uma conclusão simples. Deus é quem sustenta. Deus é quem supre todas as necessidades humanas. Não há discussão em relação a isso. Sabe essa roupa aqui que eu estou vestindo? Foi Deus que supriu a minha necessidade de vestir. Você está vendo essa roupa linda que você colocou para vir hoje para o culto? Foi Deus que supriu a sua necessidade de vestuário. Você sabe aquele lanche gostoso que você comeu antes de vir para a igreja, ou que você vai comer quando sair daqui? É Deus que supriu a tua necessidade. Ou o almoço maravilhoso que você comeu, não sei, foi Deus que supriu a tua necessidade. Ele te veste, Ele te alimenta, Ele te dá de beber, Ele manda a porção certa todos os dias, para sustentar a minha vida e para sustentar a tua vida. Então, quando eu olho para o versículo de número 19, eu percebo que Deus é o único que pode suprir todas as necessidades que existem no coração do homem. E o apóstolo Paulo, ele não fala isso no versículo de número 19. Ah não, tirei da minha cabeça que Deus vai suprir as necessidades de vocês, ó filipenses em glória. Não. Ou você acha que o apóstolo Paulo não conhecia o que Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo de número 33? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Meu querido, o apóstolo Paulo, ele tinha intimidade com o Senhor e ele sabia que um dia Cristo, em um dos seus sermões, ele tinha dado a demonstração de que quando o homem se preocupava com o reino de Deus, com a sua justiça, Deus era galardoador e dava a ele tudo aquilo que ele necessitava. Só que Paulo vai mais além, ele diz, ele vai cuidar de vocês, primeiro, conforme as suas riquezas, e mais, em glória. Em glória. Só que, meu irmão, saindo do pressuposto de que Mateus 6:33 foi uma promessa dada a Cristo a todos aqueles que se preocupassem com a sua obra. E Filipenses capítulo de número 4, versículo 19, foi uma promessa dada àquela igreja, mas também a mim e a você, porque esta carta tem uma aplicação especial, muito especial às nossas vidas. Eu pergunto a você, a quem está direcionada a promessa de Mateus 6:33 e a promessa de Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19? Porque eu não posso ser aqui leviano com você e dizer que essa promessa se aplica incondicionalmente a qualquer pessoa. Não. Não. Na verdade, essa promessa ela é condicionada a algo.
Cristo, ele condiciona a promessa de Mateus capítulo 6, versículo 33 a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Já o apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo 4, ele diz que Deus vai suprir em glória as necessidades de um povo, mas de um povo que anteriormente tinha doado a ele recursos financeiros. O apóstolo Paulo olha para um povo que tinha o abençoado monetariamente com recursos financeiros. Então eu chego à conclusão de que a promessa do suprimento, em Mateus 6,33, é para todos aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa do suprimento em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 19, a todos aqueles que estão dispostos a doar. E quando eu digo dispostos a doar, eu não estou dizendo de recursos financeiros também, mas eu estou dizendo doar o seu tempo, doar o seu talento, doar o seu amor, doar a sua atenção em prol do reino de Deus. Quando eu dou para o Senhor o meu tempo, o meu talento, a minha atenção, a minha melhor parte, eu estou dizendo para Deus: Senhor, tudo vem de Ti, e o suprimento que eu necessito vem somente do Senhor. Então não adianta pensar que, eu não estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu não tenho dado para o Senhor o meu tempo, a minha dedicação. Claro, irmão, eu não vou aqui dizer que, não, Deus não vai ter misericórdia de você, porque Deus é misericordioso. Mas quando eu olho para o contexto bíblico de Mateus 6,33, onde Cristo condiciona o suprimento a buscar primeiro o reino, e quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre um suprimento a um povo que anteriormente tinha doado a ele algo, eu percebo que Deus se agrada daquele que age deste modo e ele supre em glória todas as necessidades dessa pessoa. Ele supre em glória. Então, partindo do pressuposto que todos nós aqui estamos entregando a nossa vida, a nossa prioridade ao reino de Deus, e partindo do pressuposto de que todos nós aqui temos doado o nosso tempo, o nosso talento, o nosso amor, a nossa devoção ao Senhor, aí eu converso com você sobre um Deus que tem a capacidade de suprir em glória todas as tuas necessidades. Um Deus que em glória suprirá todas as tuas necessidades. E entenda bem, eu não estou dizendo para você essa noite que suprir em glória as minhas necessidades fará com que eu tenha isenção de luta, fará com que eu tenha isenção de dificuldade, porque senão eu não estaria pregando o evangelho. A gente passa sim por luta, a gente passa sim por dificuldade, a gente passa por problema, a gente passa por aflição, mas a gente passa sabendo que existe um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos dá de vestir, um Deus que nos dá de comer, um Deus que nos dá de beber, um Deus que supre em glória as nossas necessidades. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio em o Deus que supre as nossas necessidades em glória. Mas tudo bem. Existem algumas coisas muito mais importantes para a gente ver nesse texto. E por isso, eu dividi o versículo 19 em algumas partes. E eu quero estudar isso com você essa noite. O início do versículo 19 diz o quê? O meu Deus. O início do versículo 19 diz, o meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa bem séria. Quem supre as nossas necessidades é Deus. Você não supre as tuas necessidades só porque você tem um trabalho.
Você não supre as suas necessidades só porque no final do mês o seu patrão te dá uma contraprestação pelos serviços que você prestou, não. Sabe o emprego que eu e você temos? Foi Deus que nos deu. Os vencimentos robustos que você estudou mensalmente para passar naquele concurso, foi Deus que te capacitou para te dar isso. Então é Ele que supre em glória as tuas necessidades, ou seja, o agente supridor do homem é Deus. É Deus que supre o homem. E eu acho muito interessante quando a gente olha em Deuteronômio, no capítulo de número 8, vá comigo por gentileza nesse texto, eu preciso ler esse texto com você. Em Deuteronômio, no capítulo de número 8, olha só, essa exortação maravilhosa que a gente tem aqui, a partir do versículo de número 17. Deuteronômio 8, 17. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir poder para confirmar o seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Meu irmão, tudo na nossa vida vem por intermédio de Deus. Sabe a força que você tem para levantar da tua cama todas as manhãs para trabalhar? É Deus que te deu. Sabe a saúde que você tem para ir trabalhar todos os dias? Foi Deus que te deu. Sabe o carro que você liga todos os dias para se direcionar ao seu trabalho? Foi Deus que te deu. Sabe aquela casa que guarnece você contra a chuva, o vento e a tempestade? Foi Deus que te deu. Ou seja, é Deus que supre a necessidade humana. É Deus que é o agente supridor das nossas vidas. Homem nenhum tem a capacidade de suprir as suas necessidades, porque tudo vem de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Tiago, no capítulo de número 1, versículo 17, ele diz, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Todas as coisas boas vêm de Deus. Vem de Deus. Claro, todos os dias a gente levanta, a gente batalha, a gente luta. A gente faz as coisas, mas é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da graça dEle. Na verdade, se um dia Ele não tivesse enviado o Seu Filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, nem nada disso que nós temos, nós poderíamos ter. Ou seja, tudo vem dEle. Eu acho interessante quando a gente vê o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 29, lá no versículo 14, quando Davi está reunindo ali tudo que trará viabilidade para que um templo seja construído, ele não olha para o povo e diz, olha, foi por causa de vocês que esse templo aqui vai ser erguido em tempo oportuno. Não. Davi, ele olha para Deus e ele diz, olha, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu e quem é o meu povo? Para que nós tivéssemos poder de trazer alguma coisa. Tudo vem de Ti. Todas as coisas que voluntariamente nós estamos entregando a Ti, vêm de Ti. Ou seja, todas as coisas que vão trazer a provisão para a construção desse templo, muito embora a gente esteja trazendo nosso patrimônio, vem de Ti, foi o Senhor que deu e a gente está trazendo, porque o Senhor é merecedor da nossa devoção, o Senhor é merecedor da nossa adoração, o Senhor é merecedor de receber o melhor, porque o Senhor nos deu o melhor. Então, quando a gente para analisar, a gente percebe que Deus é o agente supridor de toda necessidade humana. Só que não para por aí. Quando eu volto em Filipenses 4, eu também tenho uma segunda sentença
no versículo 19. Primeiro a gente viu quem supre, é Deus. Mas eu também preciso saber como Ele supre. E no versículo 19, ele me mostra que Ele supre todas as coisas. Primeiro, segundo as suas riquezas. E, mais no final, ele diz, em glória. Segundo as suas riquezas e em glória. Você entende o que o apóstolo Paulo ele quer dizer em segundo as suas riquezas e em glória? Meu irmão, entenda uma coisa. Deus ele supre as nossas necessidades exatamente na proporção de tudo o que Ele tem. Em glória. Segundo as suas riquezas. Ou seja, Ele supre as nossas necessidades na exata proporção de tudo que Ele tem. E se Deus é dono de todas as coisas, você não precisa se preocupar, porque a provisão ela vem. A provisão na tua vida ela vem. Ela vem. Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele não se limita apenas a dar o que você pediu, mas Ele entrega para você segundo as gloriosas riquezas dEle. Segundo as riquezas dEle. É segundo todas as coisas que Ele é dono, segundo todas as coisas que a Ele pertencem. Por isso que às vezes a gente olha e percebe, poxa, eu pedi para Deus o pão de cada dia, mas Ele me dá a viabilidade de viajar com a minha família. Ele me dá a viabilidade de trocar de carro. Ele me viabiliza muitas vezes trocar de casa, comprar coisas que muitas vezes não são necessidade, mas são luxo, porque Ele faz tudo em glória e segundo as suas riquezas. Segundo as suas riquezas. Quando a gente vai em Efésios, e vá comigo em Efésios, por gentileza. Efésios, capítulo de número 3, você precisa apenas voltar uma página. E em Efésios, no capítulo de número 3, você vai perceber que no versículo de número 20, a gente tem a demonstração de que verdadeiramente Deus ele faz tudo, além do que a gente pede. Olha só, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, na igreja, por Jesus, a glória, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele supre a necessidade, irmão, em glória, Ele dá além, Ele vai infinitamente mais longe do que nós pedimos e do que nós imaginamos ou pensamos. Certa vez, Jesus, e você consegue encontrar essa narrativa em Mateus capítulo 7, ele falando sobre a oração, ele olha para aquelas pessoas e ele diz, olha, quem de vocês? Se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra. Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra. E ele conclui dizendo, olha, vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Que dirá o Pai? Que dirá o Pai? Meu irmão, se eu e você, sendo maus, queremos sempre dar do bom e do melhor para aqueles que nós amamos, imagine o Senhor. O Senhor, Ele quer dar a você muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Não, a tua mente ainda não vislumbrou as coisas que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Escuta essa palavra, guarda no coração. Aquele que cuida de você, Ele não dorme. Ainda que você olhe para os montes e se pergunte, de onde vem o meu socorro? Essa noite Deus te responde, o teu socorro vem do Senhor. Aleluia! O teu socorro vem do Senhor.
Talvez o teu socorro não seja relacionado à vida financeira. Talvez o teu socorro seja relacionado à tua saúde. Essa noite Deus toca na tua saúde, porque saúde é necessidade e Ele supre a tua falta de saúde em glória. Em glória. Em glória. Aleluia. Só que não para por aí. Quando eu sigo no versículo 19, depois de entender que quem me supre é Deus, depois de entender que Ele faz tudo segundo as suas riquezas e em glória, eu preciso entender o que é suprir. Você já parou para pensar sobre o que é suprir? Meu irmão, suprir é acrescentar o que falta. Suprir é encher de novo. Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa para você? Ele vai acrescentar. Não, já acabou tudo, não tem problema. Ele enche de novo. Ele enche de novo. Ele enche. Eu acho muito interessante, eu já citei esse texto aqui, mas quando Cristo ele está falando sobre as preocupações que o homem tem, em Mateus, no capítulo de número 6, ele chega a dizer, olha, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Vocês precisam se vestir, vocês precisam comer, vocês precisam beber. Mas ei, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas demais coisas, ou seja, o comer, o beber e o vestir, Ele vai acrescentar. Serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Sabe, querido, eu tenho um texto em Zacarias, no capítulo de número 10, que eu acho muito interessante. Zacarias, ele profetizando ao povo, ele diz, olha, começa a colocar a fé de vocês em ação, peçam chuva para o Senhor. Peçam chuva. O Senhor não vai mandar só chuva, o Senhor vai mandar relâmpago. O Senhor vai mandar chuveiro de águas de tal modo que o campo de vocês vai ter fertilidade. O campo de vocês vai ter fertilidade. Meu querido, naquela época o povo dependia de suas plantações, o povo dependia de suas fazendas, e em épocas de estiagem era extremamente complicado. Mas Deus olha para o povo e diz, olha, pede chuva, porque eu vou abrir as comportas dos céus, eu vou mandar. A terra, ela vai dar o seu fruto, mesmo que seja fora da estação, porque sou eu que mando chuva. Eu mando chuva. Sou eu que mando chuva, diz o Senhor. Está precisando de chuva para você? Está precisando de bênção de Deus? É Ele que manda, Ele é dono de tudo, Ele é detentor de todas as coisas. É Ele que age na tua vida, é Ele que manda a porção certa, no momento certo. Só que tem um texto que me chama mais atenção ainda, que é muito semelhante a esse. Vá comigo lá no Antigo Testamento, em Levítico, por gentileza. Em Levítico 26, versículo 3. Olha só o que Deus diz para o seu povo. Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei a chuva a seu tempo, e a terra dará a sua novidade.
e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegar a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. Olha só o que Deus diz: e comereis o vosso pão a... Você vai comer o seu pão a fartar. Tudo isso porque Ele supre em glória as nossas necessidades. É Ele que supre. É Ele que supre. Só que, meu irmão, eu também preciso analisar outra palavra que a gente tem aqui no versículo 19. De Filipenses capítulo 4. O versículo, na sua continuação, além de dizer que quem supre é Deus, além de dizer que Ele supre segundo as suas riquezas e em glória, mas Ele supre o quê? Ele supre as vossas necessidades. Você sabe o que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que é essencial para você viver. Necessidade é aquilo que você não pode viver sem. Vamos lá. Você precisa comer todo dia? Precisa. Você precisa se vestir, né? Afinal, nenhum de nós vamos sair na rua sem vestimenta. Porque senão você vai precisar de um bom advogado. Tá bom? Então, assim, vestimenta é necessidade. Comida é necessidade. Ele supre as nossas necessidades. Só que sabe qual é o problema? Às vezes a gente confunde desejo com necessidade. Às vezes tem uma coisa que a gente deseja muito, mas não é necessidade. Aí às vezes Deus não dá para a gente fala, poxa Senhor, mas o Senhor não falou que o Senhor ia suprir em glória as minhas necessidades. Sim, Ele falou que ia suprir em glória as tuas necessidades. Mas tem coisa que o nosso coração deseja e não é necessidade. Só que sabe o que eu acho interessante no nosso Deus? É que, ainda que não seja necessidade, ainda que seja luxo, Ele dá para a gente. Ainda que seja luxo. Sabe, eu estava preparando essa palavra e ontem aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu estava em casa, terminando de me arrumar, para levar a minha esposa para pregar. E eu recebo uma mensagem de um irmão que eu não estava esperando. E sabe o que ele falou para mim? Irmão, ele me mandou, Mateus, ele me mandou uma foto de uma bike top. Só que ele não mandou só a foto da bike, ele me mandou a foto da bike com a nota fiscal no meu nome. Eu falei, tá bom, irmão, o que o senhor está querendo dizer? Não, irmão, Deus mandou te dar e eu estou te presenteando com essa bicicleta. Eu estou contando isso aqui, meu irmão, porque eu não esperava ganhar uma bicicleta. E talvez, na minha cabeça, ter uma bicicleta não era uma necessidade. Era até um desejo no meu coração. Mas Deus, Ele é tão amoroso que Ele vai além das nossas necessidades. Mesmo não sendo necessidade, Ele olha e Ele diz, olha, eu vou te abençoar, porque eu te amo, porque você tem feito a minha obra. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça, arregaça essa manga, vai fazer a obra de Deus, vai trabalhar para o Senhor, porque Ele supre não só o necessário, mas Ele dá além do que você precisa. Além. Tá que a bike vai me fazer bem, é necessário, eu preciso dar uma emagrecedinha, né, Mateus? Então, é necessidade também, olhando por esse lado, né? Mas, meu irmão, eu fiquei tão feliz com isso ontem, sabe? Eu me senti amado, de verdade.
Era uma coisa que eu não estava esperando. E o Senhor, Ele dá. Só que eu quero focar aqui agora em necessidade. Às vezes a gente confunde necessidade com desejo. E Deus, Ele promete cuidar de nós na necessidade. É suprir a necessidade. Sabe, eu acho tão interessante quando o salmista, no Salmo de número 34, versículo 10, ele diz que os filhos dos leõezinhos, os leõezinhos, eles desejam comer, mas aqueles que buscam ao Senhor, eles não têm falta de nada. Eles não têm falta de nada. Só que, sabe, tem um texto muito mais interessante que, quando eu fico temeroso, preocupado, eu me lembro dele. Vá comigo no Salmo de número 37, por gentileza. Salmo de número 37. O Salmo de número 37, no versículo de número 25. Se hoje você está aqui com teu coração pesado, preocupado, o Salmo 37, versículo 25 diz: fui moço, e agora sou velho. Ou seja, isso aqui ele demonstra justamente uma constância neste acontecimento. Ele viu quando era moço, e continua vendo quando se tornou um velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu irmão, às vezes Deus ele traz a provisão do jeito que a gente não imagina. Às vezes Ele traz do jeito que a gente imagina, por intermédio do nosso trabalho, mas às vezes Ele usa um irmão para nos abençoar. Às vezes Ele usa outra pessoa. Então deixa eu te falar uma coisa, não limite o poder de Deus. Ele tem poder para suprir todas as tuas necessidades. Então, como o escritor de Hebreus diz, chegue ao Senhor com confiança. Entregue a Ele as tuas petições, os teus medos, os teus receios. Mas chega a Ele com confiança e acredita que é Ele quem te supre. Acredita que é Ele que traz tudo aquilo que você necessita. Ainda que a gente olhe para fora e as pessoas digam que o Brasil vai definhar, o Brasil vai passar fome, o Brasil não vai passar fome, porque o justo, ele não passa fome, ele não mendiga o pão. Tu és justo. Aquilo que tu necessitas, Deus dará a ti. Sabe, ainda que seja só arroz, feijão e ovo, mas Ele vai dar, meu irmão. Ele vai dar. Porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem faz todas as coisas. Então, meu irmão, depois de entender que o meu Deus é quem supre a necessidade, segundo as suas riquezas em glória, o que é que eu posso fazer? Primeiro, me entregar diante dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Reconheça que tudo vem de Deus. Ou você se esqueceu que o apóstolo Paulo nos ensinou que, porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Tudo vem dEle. Mas também creia sem duvidar. Porque o que é que Tiago diz? Aquele que duvida é como a onda do mar. Então, creia sem duvidar. Tenha um coração grato. Mas principalmente, quando Deus suprir as tuas necessidades, quando Ele te abençoar,
Abençoe outra pessoa. Tenha um coração aberto a abençoar outra pessoa. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, Deus ele vai te incomodar para você ser usado para trazer, por intermédio dele, a provisão para algum irmão teu que está precisando de provisão. Então, quando ele te abençoar, abre o coração e abençoa outra pessoa. Afinal, tudo que nós temos, nós somos apenas mordomos e tudo vem dele. Amém? Curve sua cabeça, eu quero fazer uma oração nesse momento com você. Amém? Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra. Eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora eu quero pedir, traz a confiança, Pai, para cada um desses meus irmãos, de que é o Senhor quem supre todas as coisas, é o Senhor que faz todas as coisas. E que nós possamos sair daqui essa noite tendo a certeza de que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado e por tudo que o Senhor ainda realizará. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda com a sua cabeça curvada, escute essa canção nesse momento. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu descanso em Ti, meu Senhor, confiado em Tua destra que é fiel. Não há outro Senhor que é capaz como Tu, que me guarda e livra de todo o mal. Sei que lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar. Sei que a Tua mão sobre mim estará, sustentando o meu caminhar, pois Tua palavra é fiel. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as Suas riquezas. Ele ouvirá o meu clamor e a seu tempo me responderá.